Olá, pessoal! Nosso grupo falará sobre a resposta adaptativa primária e secundária e sobre sua aplicação prática, que é a imunização. Aqui estão os integrantes do nosso grupo. Ao longo da história, foram criadas diversas formas de controlar uma infecção, como a melhoria da saúde pública através de uma infraestrutura de saneamento básico, como o estabelecimento de hábitos de higiene pessoal, o uso de antibióticos para infecções bacterianas e também, outra estratégia é conseguir estimular a resposta imune ou administrar anticorpos já prontos, tudo isso visando a imunização. Podemos entender a imunização como o processo por meio do qual um indivíduo fica protegido a determinada doença. E podemos entender o sistema imunológico como a barreira composta por milhões de células diferentes, responsáveis por garantir a defesa do organismo frente a substâncias estranhas e por manter o corpo funcionando livre de doenças. Entre os tipos de imunização, temos a imunização passiva, que pode ser naturalmente adquirida ou artificialmente adquirida, a imunização ativa, que pode ser adquirida através de infecção natural ou adquirida através da vacinação, e também temos a imunização adotiva, que seria a transferência de células do sistema imune de um indivíduo para outro indivíduo. Agora, nós aprofundaremos mais sobre a imunização passiva e a imunização ativa. A imunização passiva pode ser definida como a imunidade a um antígeno específico devido à transferência de anticorpos ou linfócitos de um outro organismo que é imune a esse antígeno. Tem um efeito rápido, pois não precisa esperar uma resposta imunológica completa, mas é também um efeito temporário, que não gera memória imunológica. Os tipos de imunização passiva. Naturalmente adquirida, temos através do colostro, que é o leite que o neonato recebe nas primeiras horas de amamentação, que provém várias imunoglobulinas que serão absorvidas pelo bebê. E o leite materno, que tem como principal imunoglobulina a IgA secretora, que ao invés de ser absorvida pelo bebê, permanece no intestino protegendo as superfícies mucosas de bactérias e vírus. Temos também como imunização passiva naturalmente adquirida a transferência placentária, que é a transferência de IgG maternos para o feto para garantir sua proteção. De imunização passiva artificialmente adquirida, temos os soros, que são a administração passiva de anticorpos. Os soros podem ser heterólogos, quando os anticorpos vêm de animais previamente expostos a um antígeno específico, ou homólogos, quando os anticorpos vêm de outro indivíduo, né, do ser humano. Agora falarei dos prós e contras da imunidade passiva. Os prós são a proteção imediata, pois não precisa esperar uma resposta imunológica completa, e os contras são o curto período de proteção, pois não gera memória imunológica, a doença do soro, que é uma reação de hipersensibilidade que pode ocorrer, e os riscos de contaminação por AIDS e hepatite, quando essa coleta do soro, né, a produção do soro, não segue medidas adequadas de fiscalização da obtenção desses anticorpos, né, o que é raro, mas pode ocorrer também. Bom, agora a gente vai começar a falar acerca da resposta primária e secundária. E para introduzir o assunto, achamos importante falar um pouco acerca do MHC. O MHC é um complexo definido geneticamente, e para ele conseguir ficar expresso na membrana plasmática de uma forma estável, ele precisa se associar a peptídeos. E é através desses peptídeos que o MHC vai denunciar para as células de defesa os peptídeos de origem não própria. Isso acontece porque a estrutura MHC mais peptídeos vai ser constantemente renovada das membranas plasmáticas. Bom, então o que acontece é o seguinte: quando proteínas de patógeno estão internas por meio do escape do fagossomo, e pode ocorrer também quando um patógeno produz ela internamente, como está demonstrado na imagem de cima, ou quando essa proteína externa é endocitada, como na imagem de baixo, essas proteínas passarão por vários processos, como demonstrado aí nas figuras, e serão expressas junto ao MHC. Dependendo do MHC, pode ser expresso em todas as células ou só nas APCs e pode apresentar para o linfócito TCD4 ou TCD8. E aí, diante da infecção por patógeno, eu terei peptídeos próprios e não próprios na superfície da célula, sendo, portanto, ambos expressos nessas condições. Só fazendo um link com o nosso trabalho, esse processo ele ocorre tanto em questões de infecção natural, como também diante de uma vacina, a qual, ela pode ter de alguma forma, então, essa introdução no organismo de um peptídeo patogênico. Quanto ao mecanismo da imunização ativa, ocorre contato entre os linfócitos B e antígenos C dependentes proteicos nas zonas de linfócitos B nos órgãos linfóides secundários. Simultaneamente, nas zonas de linfócitos T, ocorre a apresentação de antígenos aos linfócitos TCD4 naive, resultando em sua proliferação e diferenciação em linfócitos TCD4 efetores. Depois que isso ocorrer, há uma mudança nos receptores de quimiocinas tanto nos linfócitos B quanto nos T, resultando em sua migração de ambos para a zona de interface.
Ao ocorrer o encontro entre os dois, haverá a reapresentação do antígeno ao T efetor, que é o primeiro sinal. O segundo sinal a partir da molécula coestimulatória, possibilitando a interação entre o CD40 e o CD40 ligante, que vai promover a interação entre o ICOS e o ICOS ligante e entre as moléculas CD84, que irão estimular a produção de BCL6 nas células T, se diferenciando em uma célula T helper folicular. Essa diferenciação fará com que a célula produza citocinas como interleucina 21, que irão definir os tipos de anticorpos expressos pelos linfócitos B na resposta. Após esse contato, ocorre a expansão clonal dessas células. Alguns linfócitos B irão se tornar células de memória de vida curta ou plasmócitos de vida curta, que irão produzir principalmente anticorpos IgM. Outros linfócitos, tanto B quanto T helper, migrarão ao folículo formando o centro germinativo, onde ocorrerá a mudança de classe dos anticorpos e a sua maturação. Na resposta primária, irá ocorrer o processo explicado anteriormente. Portanto, serão liberados no organismo plasmócitos de vida curta, encontrados nos órgãos linfóides secundários, que irão ter uma grande produção de anticorpos IgM imaturos e alguns poucos anticorpos de outras classes, como IgG, IgA e IgE. Com o decorrer do tempo, serão produzidos linfócitos de memória e plasmócitos de vida longa, que são encontrados principalmente na medula óssea, que irão produzir anticorpos mais maduros e de outras classes. No caso de uma reinfecção, ocorrerá a resposta secundária, onde haverá uma rápida ativação dos linfócitos B de memória, que irão se diferenciar em plasmócitos que irão produzir mais anticorpos do que na primeira infecção, e a maioria deles serão principalmente do tipo IgG, IgA e IgE, e alguns poucos IgM. No final do processo, os plasmócitos retornam à medula óssea e mais linfócitos B de memória são produzidos. Ou seja, na segunda infecção, a resposta será mais rápida e haverá uma maior produção de anticorpos do que na primeira vez. Agora, falaremos um pouco mais sobre a imunização ativa. Ela, ao contrário da imunização passiva, é gerada pelo próprio organismo com a ativação de anticorpos. Além disso, ela tem um efeito duradouro, já que promove a geração de memória. Essa imunização pode ocorrer tanto em razão de uma infecção natural, quando o indivíduo é infectado por um patógeno, quanto pela vacinação, quando é inoculado parte desse patógeno para estimular sua resposta imune. Temos que vacinas são substâncias produzidas em laboratório que estimulam a produção de anticorpos e a geração de uma memória imunológica. Assim, o indivíduo fica pronto para atuar mais rapidamente quando ocorre a infecção, evitando assim a morte ou sintomas graves. Além disso, cabe lembrar que as vacinas diminuem a transmissibilidade da doença, conferindo assim uma proteção coletiva. Para contextualizar historicamente a imunização por vacinas, temos o século VII como ponto inicial da varicelização. Esse método, que consistia na aspiração de partículas contaminadas, obteve relativo sucesso e inspirou futuras investidas, apesar de provocar morte em 3% dos casos. Séculos mais tarde, em meados de 1760, Jenner obteve sucesso na produção da vacina contra a varíola, fazendo a inoculação do patógeno de uma variante bovina, o que abriu caminho para o desenvolvimento de inúmeros outros imunizantes. Atualmente, todas as vacinas passam por um rigoroso processo de desenvolvimento e testagem, como descrito no slide. Para ser liberada, a vacina deve oferecer segurança e conferir eficácia na imunização. A seguir, descreveremos o mecanismo dos principais tipos de vacinas, suas vantagens e desvantagens e seus principais exemplos. A vacina de organismo atenuado é feita a partir do cultivo do patógeno escolhido em células não humanas. O cultivo nesse tipo de célula possibilita selecionar cepas mutadas do patógeno, que sejam menos aptas a se desenvolver nas células humanas, ou seja, gerações de organismos que têm uma replicação prejudicada. A atenuação pode ser feita também pela modificação do gene de virulência por técnicas de RNA recombinante, ou pela seleção de mutantes sensíveis à temperatura. A principal vantagem do uso de organismos atenuados é que eles estão vivos. Por estarem vivos, produzem vitapumps que serão reconhecidos pelas PRRs das APCs, e assim induzindo elas a sequestrar os patógenos e posteriormente processá-los em antígenos. Dessa forma, há a biossíntese de megaCs do tipo 1 ou 2, que interagem com os antígenos para ativar as células TCD8 e as TCD4, respectivamente. As TCD8 promovem uma proteção direta contra o patógeno e ajudam na criação de uma memória mais duradoura, enquanto as TCD4 auxiliam na resposta dos anticorpos. Outro fato importante é que a replicação do organismo no hospedeiro, mesmo que prejudicada, promove um contato constante dos linfócitos B e T do hospedeiro com os antígenos. Assim, a ativação dos linfócitos T citotóxicos, ou TCD8, e os auxiliares, ou TCD4, em conjunto com um longo período de contato do antígeno com os linfócitos, gera uma imunidade prolongada e a necessidade da aplicação de poucas doses. Porém, existe um pequeno risco de ocorrer uma mutação que reverta o patógeno ao seu estado selvagem, isto é, ele volta a apresentar virulência. Sendo assim, não é recomendado que pacientes imunocomprometidos ou pessoas grávidas tomem esse tipo de vacina. Exemplos de vacina são a tríplice viral, que imuniza contra cachumba, rubéola e sarampo, a vacina contra a febre amarela, a VOP, que imuniza contra poliomielite, e a vacina contra a varicela, que imuniza contra a catapora. A vacina morta utiliza organismos que foram inativados, ou seja, perderam sua capacidade de replicação. Esse processo de inativação pode ser feito a partir da exposição do patógeno ao calor ou por meio de produtos químicos como formaldeído. Isso é feito visando a obtenção de organismos que desencadeiam a resposta imune, mas sem causar doenças. Ou seja, possui imunogenicidade, mas não virulência. As vantagens desse tipo de vacina é que não ocorre a replicação do organismo no indivíduo. Assim, não existe o risco do indivíduo adoecer.
e a possibilidade de reversão para o estado selvagem é nula. Dessa forma, pessoas grávidas e imunocomprometidas podem receber doses dessas vacinas. Já as desvantagens são que a resposta imune provocada é reduzida, já que há uma exposição de menor duração dos linfócitos B a uma menor quantidade de antígenos. Além disso, não há ativação de células T citotóxicas devido à não produção de antígenos citoplasmáticos pelas APCs. Assim, haverá uma necessidade de diversas doses de reforço para uma imunidade efetiva. Alguns exemplos são as vacinas para poliomielite inativada, a Salk, para influenza e para cólera. As vacinas de subimunidade utilizam apenas antígenos relacionados à resposta protetora do hospedeiro. Uma forma dessa vacinação é feita a partir da inativação de toxinas para a formação de toxoides. A inativação ocorre com a exposição da toxina a um produto químico que altera apenas o local com função tóxica, obtendo-se assim um toxoide. Há duas principais vantagens do uso de vacinas de subimunidade. A primeira é que há o conhecimento da composição da vacina, já que apenas um pedaço do patógeno é utilizado. A outra vantagem é que não existe o risco do indivíduo adoecer, já que há inativação das toxinas. Enquanto a desvantagem principal é a baixa imunogenicidade da vacina, de forma que se torna necessária a adição de adjuvantes. Esses adjuvantes são compostos que auxiliam na produção de anticorpos, contudo podem gerar inflamação exagerada, o que é um risco para quem recebe a dose dessa vacina. Exemplos de vacinas de subimunidade são a DTP, que imuniza contra coqueluche, tétano e difteria, e a vacina HBV, que imuniza contra hepatite B. Agora, eu irei falar um pouquinho para vocês sobre a vacina conjugada. Em que consiste o mecanismo da mesma? Então, consiste na conjugação química entre constituintes de micro-organismos, principalmente os polissacarídeos, e proteínas carreadoras. E para que isso é feito? Para entender o porquê disso, nós temos que relembrar alguns conceitos, que seriam resposta T-dependente e resposta T-independente dos linfócitos B. Uma resposta T-dependente, o meu linfócito B irá reconhecer um antígeno proteico e, posteriormente, irá fazer a cooperação TB, gerando ao término da resposta plasmócitos de vida longa e células B de memória de vida longa, configurando uma resposta de longo prazo. Já no caso da minha resposta T-independente, ocorrerá o processo de reconhecimento pelo linfócito B de polissacarídeos e lipídios, gerando no término da resposta plasmócitos de vida curta e células B de memória de vida curta, o que configura uma resposta a curto prazo. Assim, não seria viável eu fazer uma vacina somente de polissacarídeos, porque eu iria gerar uma resposta a curto prazo. Para resolver esse impasse, foi feita a conjugação química de polissacarídeos a proteínas carreadoras. Essa conjugação propiciou, como mostra a figura à esquerda, o processo de reconhecimento pelo linfócito B de forma conjunta desses dois componentes. Assim, o linfócito B reconhece tanto a proteína carreadora quanto os polissacarídeos, gerando uma resposta contra os polissacarídeos, mas, a partir da proteína carreadora, foi possível, com a internalização da mesma, apresentá-la para o linfócito T e estimulá-lo no processo de cooperação TB, fazendo com que ocorra, ao término da resposta, um processo de geração de plasmócitos de vida longa e células B de memória de vida longa, configurando assim uma resposta a longo prazo, que seria esperado num processo de vacinação. Agora eu irei falar um pouquinho a respeito das vantagens e desvantagens da vacina conjugada. Uma das vantagens seria a segurança. Já em relação a desvantagens, nós temos uma baixa imunogenicidade natural com a necessidade de adição de adjuvantes. Alguns exemplos de vacinas licenciadas atuariam contra o Haemophilus influenzae tipo B, a Neisseria meningitidis, a Salmonella typhi e o Streptococcus pneumoniae. Dando continuidade, agora eu irei falar um pouco sobre a vacina de DNA. O mecanismo dela consiste no processo de retirada de um gene de interesse do meu patógeno e inserção desse gene em um plasmídio. E a partir desse plasmídio, eu posso inserir via intramuscular o mesmo de duas formas, ou a partir de uma injeção comum, ou a partir de uma pistola de gás hélio, em que eu tenho que pegar micropartículas de ouro, recobri-las com o plasmídio e fazer o processo de injeção. Posteriormente a esses dois processos, seja qual for a escolha, ocorrerá a liberação nas minhas células musculares e nos interstícios desse plasmídio, ativando a célula dendrítica, que pode ser transfectada diretamente, pode endocitar antígeno solúvel secretado pelas células musculares para os espaços intersticiais do músculo, ou pode captar células destruídas ou lesadas pela vacina. A célula dendrítica tem a capacidade de fazer a apresentação tanto para linfócitos TCD8 quanto para linfócitos TCD4, gerando assim uma resposta humoral e celular. Ocorrerá também nesse processo a ativação de células B foliculares, as quais, a partir da cooperação TB, irão gerar no término da resposta plasmócitos de vida longa e células B de memória de vida longa, gerando o que seria esperado, uma resposta a longo prazo.
Um problema da vacina de DNA seria que ela gera uma resposta mais celular do que humoral em comparação com os estudos já realizados. Em relação às vantagens e desvantagens da vacina de DNA, nós temos o seguinte. As vantagens seriam imunogenicidade, segurança, facilidade de manipulação, baixo custo, fácil escalonamento e termostatus. Já as desvantagens seriam baixa expressão, o DNA pode incorporar o DNA genômico do hospedeiro ou ao genoma de células da linhagem germinativa, aparecendo aí anticorpos anti-A, que seria negativo para esse indivíduo. Alguns exemplos que nós temos de vacina de DNA são algumas que estão em ensaios clínicos para prevenção de malária, gripe e HIV. Agora eu irei falar um pouquinho da vacina recombinante. Ela é obtida por engenharia genética, por inserção de um gene que produz uma proteína imunogênica em um micro-organismo, a exemplo aí de bactérias e leveduras. Então aqui na foto à esquerda nós temos uma partícula viral. Então é retirado esse DNA da partícula viral e eu vou fazer a escolha de um gene que codifica uma proteína antigênica de alta representatividade. Eu insiro esse gene em um plasmídio e eu insiro esse plasmídio em uma bactéria que eu vou ter no meu meio de cultura. A partir desse momento, nós temos etapas. Eu vou ter um processo de fermentação, em que há aumento do volume de micro-organismo presente nesse líquido. Eu vou ter o cultivo, que seria a indução da expressão no micro-organismo do antígeno, ou seja, o processo de transcrição e tradução daquele gene que está presente no plasmídio, gerando a produção do antígeno. Eu vou colher o antígeno liberado e purificá-lo, e assim estará pronta a minha vacina de uma forma resumida. Em relação às vantagens e desvantagens aí da minha vacina recombinante, nós temos o seguinte. As vantagens seriam a imogenicidade. Elas são utilizadas para patógenos muito virulentos ou que dificilmente crescem em meio de cultura, porque não há necessidade de células vivas ou animais hospedeiros para o crescimento do patógeno. Eu vou gerar antígenos desse patógeno a partir de bactérias, fungos, e eu tenho um baixo risco de infecção, porque eu vou gerar o antígeno e não inserir o patógeno inteiro, atenuado ou morto dentro do organismo. As desvantagens seriam uma instabilidade da preparação, sendo ela sensível à temperatura, um alto custo e uma resposta imunológica restrita com necessidade de várias doses. Este último ponto ocorre pois eu vou ter aí a inoculação no indivíduo, via intramuscular, de somente um tipo de antígeno. Então, o que faz com que a minha resposta seja restrita, não tão grande quanto seria se eu tivesse a introdução de um patógeno inteiro, inativado. Então, posso ter necessidade de várias doses. Exemplos dessa vacina recombinante, nós temos a hepatite B, que é a principal, o HPV, o rotavírus e a febre aftosa. Falando brevemente do Programa Nacional de Vacinação, para toda a população, nós temos fornecendo pelo SUS vacina para BCG, hepatite A e B, rotavírus, difteria, tétano, coqueluche, HPV, meningite por Haemophilus influenza tipo B, doenças causadas por pneumococo, doença invasiva por Neisseria meningitidis, febre amarela, cachumba, sarampo, rubéola e varicela. E aí eu deixei um link de acesso para o calendário para quem tiver mais interesse. Em relação às conquistas proporcionadas pela vacina, nós temos que doenças deixaram de ser problema de saúde pública, como, por exemplo, coqueluche, tétano, poliomielite, sarampo e rubéola. Por exemplo, na década de 80, ocorriam por ano 100 mil casos de sarampo, 80 mil casos de coqueluche e 10 mil casos de poliomielite e difteria 3. Além disso, nós temos que uma doença se erradicou, que é a varíola. E com relação aos desafios, nós temos que há uma menor adesão da população à vacinação. E isso acontece, dentre outros motivos, que é pela crença de que não é necessário vacinar, fake news que acabam desestimulando a vacinação, aumento de grupos anti-vacina pelo mundo. Além disso, aqui no Brasil a gente tem uma necessidade específica, que é a de treinar profissionais, já que o calendário ele é bem extenso. A vacina ideal deve ser segura para não causar doenças e mortes e minimizar os efeitos colaterais, deve oferecer uma proteção duradoura contra o patógeno vivo, promover a indução de anticorpos e células T capazes de neutralizar os patógenos e ser prática, tendo baixo custo de produção, estabilidade biológica e fácil administração. Agora, trazendo um pouco para a aplicação prática no contexto em que estamos vivendo, vamos correlacionar esses conceitos com as vacinas desenvolvidas no combate à pandemia do SARS-CoV-2. Para compreender como a tecnologia vacinal atua no organismo, precisamos saber um pouco como é a estrutura do coronavírus, que é um vírus de RNA positivo com fita simples, envolvido por um núcleo capsídeo, e envelope externo composto de proteínas de membrana, de envelope e da proteína spike, conhecida como proteína S.
Essa proteína S é a principal responsável pela entrada do vírus nas nossas células, porque ela se acopla ao nosso receptor SI2, e quando essa ligação ocorre, a fusão da membrana viral com a membrana da célula, ou mesmo a endocitose, permite que o RNA do interior do vírus seja liberado e aí se inicia o processo de replicação do vírus, característico da infecção. É muito importante entender esse mecanismo, pois é a partir dele que as vacinas atuam. Ou seja, de uma forma geral, mesmo que as vacinas atuem em diferentes mecanismos, a intenção é estimular o organismo humano a produzir anticorpos contra a proteína S para que o vírus não consiga mais penetrar nas células e fique neutralizado. Em relação aos tipos de vacina em fase clínica, temos a vacina de vírus inativado, como a Coronavac, em que é utilizado o próprio coronavírus em uma forma que ele não consegue se replicar no organismo. Depois que ele é inoculado, as células apresentadoras de antígeno fagocitam a proteína viral e apresentam para os linfócitos T reconhecerem o invasor. A partir disso, haverá estímulo para a produção de anticorpos pelas células B que irão bloquear o vírus. Temos também as de vírus atenuado, como a Covivac, em que o patógeno é cultivado em células não humanas, de forma a ficar menos apto para se replicar nas células humanas. E quando ele é inoculado pela vacina, não consegue causar infecção e o sistema imunológico é capaz de reconhecê-lo como invasor para gerar uma resposta de defesa. Já as vacinas recombinantes fazem a inserção de um gene que produz uma proteína de determinado patógeno dentro de um outro micro-organismo, como fungos ou bactérias, e após a síntese, o produto proteico é purificado e inoculado no organismo, permitindo que o sistema imunológico reconheça a proteína como invasora. Dentro desse tipo de vacinas, temos a vacina de Oxford, que utiliza um vetor viral não replicante, o adenovírus de chimpanzé, que é manipulado no laboratório para conter o DNA com o gene da proteína spike na sua estrutura. Esse vetor viral não se replica dentro do organismo, mas a partir do material genético inoculado, nossas células são capazes de sintetizar a proteína spike e expressá-la de forma que os linfócitos B e T podem reconhecer como um invasor, produzindo anticorpos e outras células protetoras contra a proteína spike. Além de todas essas, temos também as vacinas de ácido nucleico. As de DNA são menos utilizadas e a de RNA é utilizada pela Moderna e Pfizer. Nesse mecanismo, o material genético introduzido no organismo faz cópias de proteínas do coronavírus, geralmente codificando a proteína S, e assim estimula a produção de células de defesa contra essa proteína. E por fim, na vacina de subunidade proteica, ocorre a introdução de proteínas do coronavírus no organismo, que vão estimular o desenvolvimento da resposta imune. Em relação à produção de anticorpos contra o Covid, os mecanismos que a gente tem de detecção não permitem identificar se as imunoglobulinas foram produzidas a partir de uma infecção natural ou se foi por meio da imunização artificial. Dessa forma, temos um gráfico que indica como se dá a produção de IgM e IgG após o contato com o antígeno, seja ele o próprio vírus ou as estruturas inoculadas na vacina. Assim, na resposta imunológica primária, que ocorre no primeiro contato do organismo com o antígeno, os níveis de anticorpos IgM, que são de vida curta e menos específicos, se elevam rapidamente até atingirem um platô e depois declinam, ao mesmo tempo em que ocorre a produção aumentada de IgG, o qual possui uma duração mais prolongada e específica. Quando houver a reexposição, por exemplo, se a pessoa for contaminada pelo vírus após o estímulo vacinal, vai ocorrer uma produção aumentada e acelerada desses anticorpos, em uma intensidade maior e com níveis mais persistentes, conferindo uma resposta imunológica mais rápida, que pode ser eficiente na prevenção da doença, impedindo que o quadro infeccioso se instale. E aqui estão as referências utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.